Boa noite a todos. Eu, Gabriel Monteiro Nogueira, junto com Vinícius Orley, Matheus Berini e Matheus Ianelli, estaremos apresentando para vocês um conteúdo em relação a plantas condimentares 2. Em relação a essas plantas condimentares, a gente vai estar dando ênfase em 4 culturas específicas, que é a canela, a cebolinha de cheiro, a chicória e o cravo da Índia. Vamos estar falando um pouquinho de cada uma delas. Vou começar a apresentação falando a respeito da cultura da canela, que seu nome científico é Cinnamomum verum, tá? A canela, ela vem de origem da Índia, tá? E, e a canela ela foi introduzida no Brasil pelos jesuítas europeus, né? Então, desde então, ela é utilizada, né, com fins tanto terapêuticos como culinário também, né? Como canela em pau, né, que ela é extraída da árvore, ou, né, a canela em pó, né, que ela é processada, né, para aromatizar e condimentar os alimentos, né? E a canela, ela é uma planta perene, né? Ela pode atingir até 9 metros de altura e suas folhas são brilhantes como cor de verde claro. Seus ramos, eles surgem cachos com pequenas flores amarelas e ligeiramente verde. Para quem não conhece a cultura, é da casca do tronco da árvore que se extrai a canela, né? Seu consumo ela pode ser em pó, em raspa de rama e a popular, né, é a canela em pau. Ela vai bem na preparação de pães, de doce, torta, é, até composto de alguns tipos de carne, né? Ela é utilizada em bastante, né, iguarias, tá? Bom, a canela, ela é primeiramente plantada em mudas. Ela não é recomendada ao plantio direto no solo, pelo fato de seu baixo desempenho, né, de desenvolvimento das raízes no seu estágio, nos seus primeiros estágios fenológicos. E as mudas, ela devem ser plantadas nas copas, né, primeiramente, ela tem que ser aberta e bem adubadas, né, e no período chuvosos, né. As mudas, né, recém-plantadas, então, ela deve ser coberta com palhas, né, para estar protegendo da radiação solar, que ela também é uma planta muito sensível a altas temperaturas, acima de 28 graus. Pessoal, a canela, ela primeiramente, ela é plantada em mudas, tá? Para depois ser plantada nas covas, tá? E nessas covas ela tem que ser bem adubadas, tá? E quando for o plantio, tem que ser no período chuvosos, tá bom? E nessas covas ela tem que ser aberta de 30 a 60 dias antes do plantio, tá? Para tá, né? Pelo fato da adubação, de estar preparando aquele solo, porque também sem adubação também é recomendado por 20 litros de esterco de gado, né, curtido na cova, matéria orgânica, né, humus ou matéria orgânica, são bem recomendados para adubação da canela. E também é muito recomendado 300 gramas de superfosfato por cada cova, tá? E nessas covas tem que ter um espaçamento de 4 por 4, né? Para facilitar aí a poda, tá joia? A canela ela pode ser colhida a partir do terceiro ano, após, né, do início do plantio, né? Quando a casca da árvore começar a se soltar naturalmente, né? E em geral, esse deslocamento da casca da árvore ela ocorre no mês de outubro. E para e nessa colheita tem que ser utilizada tesouras bem afiadas, né? Onde que os ramos tenham de 1 metro de comprimento a 1,5 metro
de diâmetro, né? O desabrochamento das folhagens, dos pequenos brotos que são levados em feixes, né? Para o seu beneficiamento. As folhas e os ramos novos também são utilizados na extração do óleo essencial, tá? E a exploração comercial de cada caneleira pode durar até 15 anos. Pessoal, em relação ao armazenamento, vou dar um pouco de ênfase mais na canela em pau, que é o mais utilizado. Quando, a partir do momento que colher, né? A partir do momento que passam 4 dias, a canela, então ela deve seguir então para uma secagem ao sol por 5 dias, até que comece a enrolar. Aí o armazenamento da canela deve ser feito em vidros é, hermeticamente fechados e previamente esterilizados, tá joia? Para depois ser, ser distribuído. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco sobre a cebolinha de cheiro. Ela é uma planta originária da Europa e ela é uma planta muito vivaz, que se desenvolve em tufos densos, apresenta as folhas verdes escuras, roliças, que atingem no máximo de 10 a 20 centímetros de altura. Sobre o clima e solo da cebolinha de cheiro. Elas são de clima temperado, mas elas preferem o clima de temperaturas amenas para ter um melhor desenvolvimento. E ela prefere também solos com textura média e bem drenados, ou seja, para absorver bem a água. E ela podem adaptar muito bem aos climas frios e ao clima quente. Mas a cebolinha, a comum, ela necessita no mínimo de 4 horas de sol direto nelas para ter um bom desenvolvimento. Sobre o plantio, é recomendado um espaçamento por metro linear, plantando de 0,20 a 0,10 centímetros e aplicando entre meia gramas de semente por metros quadrados. O broto germina em prazo de 6 dias a 14 dias, conforme o local e o método de plantio. Na parte de tratos culturais, é recomendado uma adubação com esterco, ou seja, adubação orgânica, de gado e bem curtido, ou esterco de galinha, sem aplicação de agrotóxicos ou com rotação de culturas. E a parte da colheita é feita aproximadamente de 3 a 4 meses após a semeadura e é feita a colheita das folhas. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre o armazenamento da cebolinha de cheiro. Como todo mundo pensa e faz, né? Hoje em dia, coloca a cebolinha dentro da geladeira, né? E isso não é muito bom, não é viável para meio de armazenamento, né? A forma correta de você estar guardando esse envelope essa cebolinha é dentro de um envelope, né? Com um papel toalha úmido, né? Para deixar a cebolinha hidratada e bem fresca para o próximo uso. Vou falar um pouco agora da introdução sobre a chicória, que tem o nome científico Cichorium instumus, conhecido no nome popular como chicória. É uma erva bianual da família das Asteráceas, nativa na Europa e Ásia. Hoje em dia, em todo o mundo, a chicória é utilizada como alimentação como plantas medicinais. A sua altura varia entre 20 a 50 centímetros, tem talos cilíndricos, né, arredondados, né. Suas folhas são lanceoladas, que são formatos meio como se fosse uma lança, né, de bordas sinuosas. Suas folhas são de um tom azul, né, vivo, e reúne-se sempre em inflorescências, abrindo-se sobre a forma de estrela, e florescem na primavera até o outono. Clima e solo. A temperatura ideal para cultivar da chicória acima, né, em torno de 12 a 23 graus, embora existem cultivares tolerantes a temperaturas mais baixas e outras que toleram temperatura um pouco mais altas.
A temperatura acima de 25 graus Celsius geralmente induz a planta a produzir folhas menores, menos desenvolvidas, né, e a florescência precoce. A chicória pode crescer sob o sol direto, né, ou também pode ser parcialmente na sombra, desde que haja uma boa luminosidade. As folhas das plantas cultivadas sob o solo direto de alta temperatura normalmente ficam mais amargas. As plantas precisam de solo bem drenado, fértil, rico em matéria orgânica. O pH ideal dela no solo varia entre 5,5 a 7, né, que é um solo mais neutro aí. Não é necessário que o solo seja particularmente rico em nutrientes. O plantio. Geralmente, o plantio da chicória é feito por transplante, né, de mudas para locais definidos, e pode ser feito quando as mudas tenham de 4 até 6 folhas, de preferências em dias nublados ou fim de tarde. São horários que tem um clima um pouco mais ameno, principalmente quando a temperatura ambiente estiver muito alta, aí vai ser muito prejudicial, pois as mudas podem machucar, morrer, ou transplante ocorre quando o tempo esteja quente e seco. Então, tempo seco ou estiver muito quente, ela pode sofrer o estresse e não acabar morrendo. As sementes também podem ser plantadas diretamente no local diversos da horta. Em regiões que clima ameno, posteriormente algumas mudas podem ser transplantadas ou colhidas para que fiquem com o espaçamento adequado, né? E o espaçamento adequado seria de 30 por 30 centímetros aí. Tratos culturais. As sementeiras são irrigadas 2 vezes por dia e os canteiros definitivos uma vez diariamente. Cerca de um mês após o transplante, faz-se uma aplicação de esterco líquido em cobertura, na quantidade de 8 kg por metro cúbico. Para obter a chicória mais clara e tenras, feito o estilamento, deixando-se as plantas amarradas por cerca de 15 dias. Nesse caso, as regas não devem atingir o coração da planta. Colheita. A colheita pode ocorrer de 50 até 100 dias depois da semeadura, dependendo das cultivares plantadas e das condições do cultivo também. As cultivares que têm folhas soltas podem até estar colhidas individualmente, apenas quando necessário. As plantas que são totalmente cortadas na colheita podem rebrotar e proporcionar novas colheitas. Armazenamento. A chicória deve ser armazenada em ambientes frescos, de preferências que na ausência de luminosidade. Boa noite a todos, vou falar sobre o cravo da Índia, que no Brasil é conhecido como cravo da Índia e em Portugal como cravinho. É uma árvore nativa das Ilhas Molucas, na Indonésia, e atualmente é cultivado em outras regiões também do mundo, como as ilhas de Madagascar e a de Granada. O botão de sua flor, seco, é empregado na culinária como condimento para pratos doces, utilizado também como especiaria desde a antiguidade e também na fabricação de medicamentos. Plantio. A melhor época para o plantio, isso no sul da Bahia, é de abril a julho, pois são os períodos mais chuvosos. As mudas devem ser selecionadas e plantadas as mais vigorosas e bem formadas, né, com aproximadamente de 30 a 40 centímetros de altura.
E os espaçamentos utilizados eles são de 8 por 8 ou 10 por 10 metros, dependendo da fertilidade do solo. As covas é de 40 por 40 centímetros, abertas e adubadas de 30 a 45 dias antes do plantio. E imediatamente após o plantio, as mudas devem ser sombreadas, utilizando o material disponível, como folhas de palmeiras, a fim de protegê-las da ação direta dos raios solares. Atos culturais. A adubação deve ser feita de acordo com os resultados da análise de solo, e é recomendado que utilize 10 litros de esterco curtido de bovino e 150 gramas de superfosfato de simples. Na Bahia, a aplicação tem sido indicada em cobertura de 200 gramas da forma 11-30-17 e a partir do quarto ano aumentar a quantidade para 1 kg. Colheita. A planta ela inicia a produção com 4 anos de plantio. Ela torna-se econômica a partir do 6º ano só. O período de colheita ele varia de acordo com as condições climáticas, uma época de setembro até fevereiro. Os botões maduros de cravo eles são cuidadosamente colhidos com a mão para não sofrer nenhum dano, nenhum machucado. Os botões florais colhidos são separados dos cachos, à mão também, e espalhados em um pátio para secagem. Leva de 4 a 5 dias para secar.